Muitas pessoas acreditam que maturidade emocional tem a ver com idade. Mas a verdade é que existem pessoas muito jovens que demonstram grande equilíbrio emocional. E pessoas mais velhas que ainda reagem de forma impulsiva diante das dificuldades da vida. Então, o que realmente significa ser emocionalmente maduro? Será que é controlar as emoções? Nunca ficar triste? Nunca sentir raiva? Não. Maturidade emocional não é a ausência de emoções. É a capacidade de sentir sem ser dominado por aquilo que sente. É saber lidar com conflitos sem destruir relações. É assumir responsabilidade pela própria vida. E é justamente isso que vamos conversar hoje. Neste vídeo, você vai conhecer os maiores sinais de maturidade emocional e entender por que essas características fazem tanta diferença nos relacionamentos, no trabalho e na forma como lidamos com nós mesmos. Assume responsabilidade pelas próprias emoções. Pessoas emocionalmente maduras entendem uma coisa importante. Os outros podem influenciar o que sentimos, mas não são responsáveis por tudo o que acontece dentro de nós. Em vez de dizer, você me faz sentir assim. Elas perguntam, por que isso me afetou tanto? Isso não significa aceitar desrespeito. Significa reconhecer que existe uma diferença entre o comportamento do outro e a forma como reagimos a ele. Quem assume responsabilidade pelas próprias emoções cresce mais rápido e sofre menos. Sabe ouvir sem querer vencer a conversa. Muitas pessoas escutam apenas para responder. Pessoas maduras escutam para compreender. Elas não precisam transformar toda a conversa em uma disputa. Não sentem necessidade de provar o tempo todo que estão certas. Entendem que, em muitos momentos, ouvir vale mais do que argumentar. Nos relacionamentos, isso faz toda a diferença. Porque conexão não nasce apenas da fala. Ela nasce da compreensão. Consegue dizer não sem culpa. Pessoas emocionalmente maduras sabem que agradar todo mundo é impossível. Elas ajudam quando podem. São gentis. Mas também reconhecem seus limites. Dizer não não significa ser egoísta. Significa respeitar o próprio tempo, energia e bem-estar. Quem diz sim para tudo geralmente acaba dizendo não para si mesmo. Não reage impulsivamente. Imagine receber uma crítica. Ou uma mensagem que incomoda. A reação impulsiva seria responder imediatamente, movido pela emoção. A maturidade emocional cria espaço entre o sentimento e a ação. A pessoa pensa, reflete e escolhe a melhor resposta. Isso não significa reprimir emoções. Significa agir com consciência. Muitas decisões das quais nos arrependemos foram tomadas em momentos de impulsividade. Aceita que nem tudo pode ser controlado. Uma das maiores causas de sofrimento é tentar controlar o que não depende de nós. Controlar as escolhas dos outros. Os sentimentos dos outros. O passado. O futuro. Pessoas emocionalmente maduras aprendem a diferenciar duas coisas. O que podem mudar. E o que precisam aceitar. Essa compreensão traz paz. Porque gastar energia tentando controlar tudo apenas aumenta a ansiedade. Reconhece os próprios erros. Pedir desculpas exige força. Reconhecer um erro exige coragem. Pessoas maduras não se sentem diminuídas por admitir que erraram. Pelo contrário. Entendem que ninguém cresce defendendo os próprios erros. Todos erram. A diferença está em aprender com essas experiências. O orgulho protege o ego. Mas a humildade fortalece os relacionamentos. Não depende totalmente da aprovação dos outros. Todos gostamos de ser reconhecidos. Isso é natural. O problema começa quando a autoestima depende exclusivamente da opinião alheia. Pessoas maduras valorizam elogios. Mas não constroem a própria identidade apenas a partir deles. Elas sabem quem são. Conhecem seus valores. E não mudam completamente apenas para serem aceitas. Continua crescendo e aprendendo. A maturidade emocional não é um ponto de chegada. É um processo.
Pessoas maduras continuam aprendendo, questionando, mudando de opinião quando necessário. Elas entendem que evoluir não significa abandonar quem são. Significa se tornar uma versão mais consciente de si mesmas. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Maturidade emocional tem muito mais a ver com autoconhecimento do que com perfeição. Não significa nunca errar, nunca sofrer, nunca sentir medo. Significa aprender a lidar com tudo isso de maneira mais consciente. Talvez o maior sinal de maturidade seja este: entender que crescer emocionalmente não é controlar o mundo. É aprender a lidar melhor consigo mesmo. E quanto mais você se conhece, mais livres e saudáveis se tornam seus relacionamentos. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho crescer emocionalmente. E me conte: qual desses sinais você acredita que já desenvolveu? E qual ainda deseja fortalecer? Se você gosta de conteúdo sobre psicologia, autoestima, inteligência emocional e relacionamentos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana há novos vídeos para ajudar você a compreender melhor a mente humana e construir uma vida mais equilibrada. Até o próximo vídeo.